Está me ouvindo? Sim, sim. Então, gente, o próximo evento é uma palestra do Carlos Farina, que tem graduação, mestrado e doutorado em Física na UFRJ. Ele fez pós-doutorado na Universidade de Zaragoza, na Espanha, e é professor titular da UFRJ desde 2006. Carlos também faz parte de um grupo chamado Flutuações Quânticas do Vácuo e participa do programa de mestrado em ensino de Física. Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar hoje aqui na CEMAP. Bom, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra participar desse evento. Eu acho que é um evento muito bacana, essa história de ser meio interdisciplinar, botar matemáticos, físicos e engenheiros para conversarem. Eu acho que é uma coisa muito salutar, que a gente deveria incentivar mais na nossa universidade. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Eu queria dizer que é a primeira vez que eu vou dar um seminário remotamente, então peço que vocês deem um certo desconto se eu me enrolar aqui com plataformas e coisas do gênero, ok? Eu posso compartilhar a tela, então, Bia? Sim, claro. Bom, então. Vocês estão vendo? Sim, está ótimo. Maravilha. Bom, então posso começar? Sim. Tá. Bom, queria dizer novamente, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou falar sobre esse título que tem potenciais cisalhados em mecânica clássica e mecânica quântica, mas, na verdade, eu vou falar do que se chama de problema direto e problema inverso. Então, esse título não explica muito o que vem a ser o seminário, e eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer com problema direto e problema inverso. Antes de começar, eu queria dizer que esse tema eu já discuti com muitas pessoas, queria citar algumas nominalmente aqui, em particular o Felipe Rosa, que é professor da UFRJ, também um dos diretores da atual UFERJ, o Reinaldo de Mello e Souza, que é professor atualmente da UF e se formou aqui no nosso grupo, o Thiago Hartz, que é aí da matemática e, se eu não me engano, vai falar amanhã, o Pedro Terra, que é um professor do Pedro II, no momento está fazendo um estágio no Japão. Enfim, tem outras pessoas, Bruno Mintz, eu acabei esquecendo de botar aí, são pessoas com quem eu já discuti alguns desses problemas. Então, como eu falei, basicamente esse seminário vai ser sobre problema direto e um problema inverso. Na verdade, eu vou apresentar, eu quero discutir um problema inverso, mas para entender esse problema inverso, eu primeiro vou ter que falar de um problema direto numa situação relativamente simples, que é o estudo de movimentos unidimensionais sob a ação de postos de potencial, ou seja, movimentos oscilantes em uma dimensão. Então, primeiro, como eu falei, eu vou mostrar como é que se calcula o período, num caso geral, e depois eu vou fazer uma pergunta que vai ser o meu problema inverso. Ao resolver esse problema inverso, vai ser natural definir uma certa classe de potenciais que vão ganhar esse nome de potenciais cisalhados, que no momento a gente não está entendendo o nome, mas vai ficar bem claro. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho dessas coisas na mecânica quântica, mas provavelmente, talvez não dê muito tempo, e comentários finais. Bom, o que é problema direto e o que é problema inverso? Folheando um livro, aliás, maravilhoso, sobre absorção e espalhamento de luz por pequenas partículas, do Boren Hoffman, eu achei essa figurinha muito divertida e, de uma maneira jocosa, ele diz o que é um problema direto e um problema inverso. O problema direto aqui seria, conhecido um dragão, você determinar como é que seriam as suas pegadas. E o problema inverso seria você, a partir das pegadas desse dragão, tentar inferir informações sobre esse dragão. Bom, isso é uma maneira assim divertida de falar as coisas, mas na mecânica, traduzindo para a mecânica, o que eu vou chamar de problema direto é o seguinte: conhecidas as forças ou a energia de interação, descobrir os movimentos possíveis. E o problema inverso seria, a partir dos movimentos possíveis ou de características do movimento, você descobrir quais as forças que deram origem àquele tipo de movimento.
Isso é uma nomenclatura que eu estou usando agora, é uma nomenclatura mais atual, mas o Thiago Hartz já me falou várias vezes que, na época do Newton, a nomenclatura era exatamente oposta, ou seja, o problema direto era, a partir do movimento, chegar nas forças. Bom, eu vou começar a palestra com vários exemplos de problemas inversos, depois eu vou tentar focalizar mais no problema inverso que eu quero tratar, ok? Então, vamos falar de alguns problemas inversos que foram muito importantes historicamente. O primeiro deles, não podia deixar de ser, é o problema da gravitação universal, ou seja, você tinha lá as leis de Kepler, você conhecia os movimentos, mas não sabia qual era a lei de força. Esse problema foi resolvido pelo Newton no final do século XVII, né, e ele publicou nos princípios matemáticos da filosofia natural, né, que foi publicado em 1687. Ele resolve esse problema e resolve várias outras coisas. Essa é uma obra muito importante que marcou muito a história da ciência. Esse foi um problema inverso muito importante na história. Um outro problema inverso muito interessante foi o problema do espalhamento de Rutherford. Esse problema é muito interessante porque ele mudou a concepção de modelo atômico na época. Na época do Rutherford, isso é 1909, essa experiência que eu vou falar. Aliás, o Rutherford já era até prêmio Nobel. O Rutherford foi prêmio Nobel em 1908. E o que acontece é que, nessa época, o modelo atômico aceito era o chamado modelo do pudim de ameixa, o pudim de passas. É como se o átomo fosse uma geleia positiva, no qual os elétrons ali estivessem incrustados e oscilando em torno de suas posições de equilíbrio. E acontece que tem até uma historinha interessante, engraçada, que o Geiger trabalhava no laboratório do Rutherford e ele trouxe o Marsden e chegou para o Rutherford e falou assim: professor, o senhor não acha que a gente poderia botar o Marsden para fazer algumas coisas aqui no laboratório? E o Rutherford estava um pouco ocupado e pensou em passar algo que fosse deixar esses estudantes um pouco ocupados. E falou o seguinte: olha, vocês vão jogar partículas alfa em folhas muito finas de ouro. Partículas alfa são partículas formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. É o núcleo do hélio, né? E vocês joguem em folhas muito delgadas de ouro e vocês vão procurar partículas espalhadas para trás, ou seja, com ângulos muito grandes. O Rutherford achava que isso seria uma tarefa praticamente impossível, e isso ia deixar os 2 alunos entretidos por um bom tempo sem perturbá-lo. Mas acontece que 2 ou 3 dias depois, eles chegaram para o Rutherford dizendo que tinham encontrado partículas espalhadas para trás. E isso deixou o Rutherford assim, alucinado. Em palavras dele mesmo, ele disse que foi o resultado mais surpreendente da vida dele. E isso, qual foi a importância disso para o modelo atômico? É porque, se você considerasse o átomo como pudim de ameixa, dá para mostrar que você nunca vai conseguir espalhamento com ângulos muito grandes. O fato de você ter espalhamentos com ângulos muito grandes dessas partículas alfa é porque a única possibilidade de explicação era que o átomo fosse formado por um núcleo muito pequenininho, onde tem praticamente toda a massa do átomo e muito concentrado, e os elétrons estivessem bem lá longe. Para vocês terem uma ideia, a razão entre o raio atômico e o raio nuclear é quase 5 ordens de grandeza. Então, deixa eu ver se tem aqui uma figurinha. Se vocês pensassem, por exemplo, no átomo de hidrogênio, se o próton tivesse 1 metro, para vocês terem uma ideia, se o próton tivesse 1 metro, o elétron estaria numa órbita cujo raio seria de aproximadamente, sei lá, uns 70 quilômetros. Ou seja, se o próton estiver aqui com a gente, o elétron está lá em, sei lá, em Teresópolis, está num raio que passa por Teresópolis. E entre esse próton e esse elétron, você tem o vazio. Ou seja, há muito mais espaço vazio na matéria do que cheio. As paredes, os objetos, os nossos corpos, eles têm muito mais vazio do que cheio. Não se empolguem muito com isso e não tentem atravessar uma parede só porque a gente tem muito espaço vazio e a parede também, tá? Bom, mas voltando aqui para o modelo de Rutherford, ele foi muito importante porque foi um avanço incrível no modelo atômico, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe problemas. O átomo de Rutherford, esse modelo de Rutherford, apresenta 2 problemas muito sérios.
Um deles é o da estabilidade. Por quê? Porque a teoria eletromagnética clássica, a teoria de Maxwell, ela prevê que cargas aceleradas emitam radiação. Ora, um elétron no movimento circular, ele está acelerado, né? Tem uma aceleração centrípeta, então ele emite radiação. Radiação carrega energia, aliás, carrega momento, pode carregar momento angular também, mas carrega energia. E essa energia deve ser debitada do sistema. Então, essa energia que é irradiada faz com que a energia ali, mecânica do elétron girando em torno do próton tenha que diminuir. E não é difícil mostrar que diminuir a energia significa diminuir o raio, de modo que o movimento do elétron deveria ser uma espiral até colapsar no núcleo. Então, o átomo seria instável. Só que isso não acontece. E se vocês fizerem essa conta, aqueles que encararem um curso de eletromagnetismo mais avançado, um dos probleminhas típicos é calcular qual seria o tempo de vida desse elétron para espiralar devido à radiação emitida, e esse tempo é muito, muito pequenininho. Não me lembro agora de cabeça, mas é 10 a menos 10 segundos, ou algo assim. Só que isso não acontece. Então, esse era um problema do átomo de Rutherford. E um outro problema era o problema das raias, porque à medida que o elétron vai espiralando, a sua frequência vai aumentando continuamente. E, novamente, pela teoria do Maxwell, uma partícula que esteja girando num círculo com uma certa frequência, ela deve emitir uma radiação com aquela frequência. Ora, como a frequência varia continuamente, nessa espiral até colapsar no núcleo, o átomo deveria emitir todas as frequências, uma gama contínua de frequências. E o que se verificava no laboratório eram raias discretas, raias espectrais. Então, esse era um outro problema do átomo de Rutherford. Bom, a gente acabou fugindo um pouquinho aqui do tema, como de costume, mas vamos voltar para os nossos problemas inversos. Aqui é que o modelo de Rutherford é uma coisa muito rica e muito importante aí na história da evolução do átomo. Um outro problema inverso é o que se faz no dia a dia dos físicos de altas energias. Os físicos de partículas de altas energias, eles querem saber, por exemplo, o que tem lá dentro de um próton, ou dentro de uma partícula qualquer. O que eles fazem? Não dá para usar o microscópio, né? O microscópio do físico de partículas são os aceleradores. Você pega um carinha desse, bota para girar, pega o antipróton, bota para girar e, de repente, colide os dois. E aí, o fruto dessa colisão é um monte de coisas, partículas indo para várias direções, com vários momentos, energia, e analisando o fruto dessas colisões, ou seja, distribuição angular das partículas, distribuição de energia, de momento linear, você pode inferir informações sobre como aqueles caras interagiram, como é que os constituintes de um próton interagem com os constituintes de um antipróton e coisas do gênero. Então, novamente, é um problema inverso, porque a partir do fruto, do resultado daquelas colisões, você vai obter informações sobre as interações das partículas mais elementares. Então, isso também é um problema inverso. Existem problemas inversos de diversas naturezas. Por exemplo, você quer pensar em prospecção de petróleo. Isso custa dinheiro. Você não vai furar em qualquer lugar para procurar um bolsão de óleo. Então, você quer tentar descobrir aonde tem maior probabilidade de encontrar isso. O que você pode fazer, por exemplo, é mandar ondas mecânicas, podem ser ondas criadas por pequenas explosões, e essas ondas podem se refletir dependendo das mudanças de densidade do meio. Então, se tem um bolsão grande ou pequeno e coisas do gênero, você vai ter uma onda refletida de um jeito ou de outro. Então, analisando a onda que volta para você, você consegue algumas informações do tipo, olha, ali pode ter um bolsão com tal tamanho, vale a pena a gente explorar. E como último exemplo de problema inverso, é uma espécie de problema inverso temporal, eu diria, que é a própria arqueologia, né? Que vem aí do grego, né? Estudo antigo. Essa disciplina, na verdade, consiste do estudo de culturas do passado, a partir das ruínas, dos vestígios materiais que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí duas fotos. Essas fotos são da cidade de Chichén Itzá, que fica na península do Yucatán, dos maias, e vocês veem aqui na foto de cima, vocês estão vendo um observatório astronômico, tá? Então,
olhando para as ruínas, você começa a ter ideia de quanto que eles conheciam de astronomia, como é que era a parte de agricultura deles, se eles sabiam de irrigação ou não, e coisas desse tipo. Por exemplo, nessa cidade de Chichén Itzá tem uma pirâmide maravilhosa, e num dia do ano, não me lembro agora se é solstício, equinócio, alguma coisa assim, o sol, quando nasce e vai subindo, parece que a sombra nas escadas da pirâmide fazem um movimento como se fosse uma serpente se movendo. Então, isso tudo mostra o conhecimento de astronomia que esses caras tinham. Aqui embaixo tem uma outra coisa curiosa, que é uma foto de um pedaço de um campo de pelota, o tal do Juego de Pelota Maia, né? E isso aqui está numa altura maior do que parece aí na foto, e esse jogo, você tinha que passar uma bola por esse aro. Essa bola era muito pesada, às vezes podia pesar 2 a 3 quilos. Eu não sei direito, nem sei se as pessoas sabem exatamente como era o jogo, mas você não podia usar as mãos, era um jogo muito, muito difícil de fazer um gol, né? Passar por aí era um jogo muito difícil, e às vezes demorava muitos dias para esse jogo acabar. Mas ele não era um simples jogo, ele na verdade, era um ritual religioso, um cerimonial que envolvia até sacrifícios. Às vezes, os perdedores eram sacrificados, mas às vezes, os ganhadores, os vencedores, é que tinham a honra de serem sacrificados. Talvez por isso o jogo demorasse muitos dias, né? Imagina, você vai fazer um gol para ser sacrificado, você perde aquele gol, né? Mas, enfim, então isso é só para dizer que, estudando ruínas, por exemplo, você pode inferir como é que os maias viviam, que nem lá em Machu Picchu também, você pode, através do estudo, ver como é que os incas viviam e coisas do gênero. Bom, isso foi para falar de alguns exemplos do dia a dia, vocês mesmos podem pensar nos seus próprios exemplos e vocês vão perceber que, na verdade, existem muito mais problemas inversos do que problemas diretos. E o meu objetivo aqui é estudar um problema inverso que eu vou apresentar para vocês, mas para a gente poder entender esse problema inverso, eu vou começar com um problema direto, ou seja, dadas as forças, na verdade, dada a energia potencial de interação, eu vou obter o movimento ou características desse movimento, para depois eu passar a enunciar o que seria o meu problema inverso. Bom, as motivações vão ficar claras ao longo do próprio seminário. Então, vamos lá. O meu problema é o seguinte: uma partícula se movendo em uma dimensão ao longo do eixo X, por exemplo, e sob a ação de uma força conservativa que deriva de uma energia potencial. A relação da força com a energia potencial está aqui em cima, o F é menos du dx. Então, dada uma energia potencial... outra coisa, eu só vou tratar aqui de energias potenciais que correspondem a poços de potencial. Então, eu tenho aqui um poço de potencial, o fundo do poço é um ponto de equilíbrio, por quê? Porque quando você calcula a força, a derivada aqui é zero, a inclinação é nula, esse ponto é um ponto de equilíbrio. E ainda mais, como isso é um poço, isso aqui é um mínimo, significa que a força é restauradora. Por quê? Do lado direito, a inclinação é positiva, por conta desse menos, você tem uma força negativa, apontando para o ponto de equilíbrio. Do lado esquerdo, a inclinação é negativa, por conta desse menos, a força é positiva, aponta novamente para o ponto de equilíbrio. Então, você tem uma força restauradora e você vai ter oscilações. Dada uma energia mecânica, que nesse problema se conserva, a energia mecânica já apareceu, se eu não me engano, no seminário muito bacana do professor Humberto, na segunda-feira, ele falou um pouquinho dessas coisas. A energia mecânica é a soma da energia cinética com a potencial, e ela é uma constante de movimento, ou seja, durante o movimento da partícula, que ocorre aqui entre esses pontos chamados pontos de retorno, a energia cinética varia, a energia potencial varia, no entanto, essa soma permanece constante, igual ao valor da energia mecânica. Então, por exemplo, a partícula, se ela for lançada para a direita aqui da origem, ela vai caminhando para a direita, mas sofrendo uma desaceleração, até que nesse ponto a sua energia cinética é zero, porque a energia potencial igualou a energia mecânica, mas aqui, embora ela tenha velocidade nula, tem uma força para a esquerda, ela volta, então ela vai ficar oscilando. E esses pontos que eu chamei de x- e x+, são chamados pontos de retorno por motivos óbvios. Pois bem, uma coisa importante desse movimento
é calcular o seu período, tá? Bom, e eu devia ter dito também que movimentos oscilatórios são super importantes em física, porque, na verdade, todos os sistemas que têm um equilíbrio estável, os movimentos em torno desse equilíbrio estável são movimentos oscilatórios. Aqui é o movimento de uma única partícula, mas você pode ter sistemas com mais grau de liberdade, sistemas com infinitos graus de liberdade, uma corda de um piano, de um violão e coisas do gênero. Então, movimentos oscilatórios são, de fato, muito importantes. Pois bem, como é que a gente calcularia, por exemplo, o período dessas oscilações? Esse é um problema direto. Dada a energia potencial U, eu quero saber qual é o período. Ora, para saber o período, por exemplo, o período seria o tempo para vir de x menos a x mais e voltar a x menos. Ou então, 2 vezes o tempo para ir de x menos até x mais. Calcular o tempo de x menos até x mais é muito simples. Eu pego cada elementozinho dx, se eu dividir pela velocidade que a partícula tem naquele intervalo, eu tenho um pequeno dt gasto para percorrer aquele elemento infinitesimal. Eu somo todo mundo de x menos a x mais, somar significa integrar, e aí eu teria metade do período. Então, quando a gente faz isso, obtém essa fórmula que está aqui embaixo. Ó, da conservação da energia mecânica, eu calculei a velocidade, né? Isolei a energia cinética, passei para lá o 2 sobre m, extraí a raiz quadrada, tenho mais ou menos, que significa que eu posso ter partícula para a esquerda ou para a direita. E aí fiz esse cálculo que eu falei, o tempo para ir de x menos a x mais é meio período. Quando faz essa conta, você encontra essa fórmula. Essa fórmula vai ser muito importante para esse seminário, ela é fundamental para a gente entender o tal do problema inverso. Mas, por enquanto, eu ainda estou no problema direto, que significa o seguinte: dada a energia U, dada essa função U, eu quero calcular a função tal, função em termos da energia mecânica. E notem que, em princípio, essas oscilações, elas dependem do período, perdão, elas dependem da energia. Por quê? Olha aqui, ó, você tem energia aqui dentro, e o x menos e o x mais, eles também dependem da energia, porque se você vier nesse gráfico e variar a altura da energia mecânica aqui, o valor, vocês vão ver que os pontos de retorno variam. Então, você tem dependência com a energia no integrando e no limite de integração. Portanto, em princípio, essa função período, ela depende da energia, ok? Bom, para a gente ficar mais familiar com essa fórmula, vamos fazer alguns exemplos antes de passarmos para o problema inverso. Vamos pegar um problema bastante conhecido, que é o do oscilador harmônico. O oscilador harmônico tem um potencial simétrico parabólico. Eu pego essa energia, potencial, jogo naquela fórmula e faço a integral. Não se preocupem com a parte técnica aqui. Essas integrais são simples, mas quem nunca viu integral, que eu sei que tem alguns calouros, simplesmente peguem a ideia. Dá para pegar a ideia esquecendo essa parte técnica. E os que já viram integral ou derivada, as integrais aqui são todas muito simples, vocês podem até conferir depois, se for o caso. A questão é que, quando a gente bota o potencial do oscilador harmônico nessa fórmula, sai uma função. E essa função é muito incrível. Vocês vão ver por quê. Aqui eu fiz só uma mudança de variáveis, definindo uma variável adimensional. Isso, às vezes, é muito interessante, porque você consegue expressar aqui o teu período em termos de uma integral simplesmente numérica, e aí todos os parâmetros que importam estão aqui. É claro que esse número também importa, mas ele não carrega mais dimensão. Então, a gente nem precisaria resolver essa integral para concluir que o período de um oscilador harmônico ele não depende da energia. Esse é um resultado fantástico. Não sei se as pessoas já estão tão acostumadas e não param para refletir quão fantástico é esse resultado, porque, em princípio, você muda a energia, você muda os pontos de retorno, você deveria ter um período dependente da energia ou dependente da amplitude. E isso não acontece. Então, para o oscilador harmônico, o período não depende da energia. Um segundo exemplo seria pegar o potencial linear. Eu botei aqui o módulo só para fazer um poço. Esse poço é formado por 2 retas inclinadas, como se fosse um cone, né? Mas essa continha aqui, embora aqui esteja com integral, é a conta típica do ensino médio, porque o potencial gravitacional é mgh, ele é linear com a altura ali, né? Então, é exatamente essa conta. Então, a conta é bem simples, mas quando vocês calculam esse período, vocês já percebem que, nesse caso,
em contraste com o que acontece com o oscilador harmônico, o período, sim, depende da energia e vai com a raiz da energia. Quem quiser lembrar lá do ensino médio, pode lembrar que quando você solta uma partícula em queda livre, tem lá de uma altura... você tem que H meio de GT2, né? Você quer saber o tempo que demora para descer de uma altura H, você passa esse G sobre 2 para o outro lado, tira a raiz e você vê que o tempo vai com raiz de H, que é o que está aqui, ó, raiz de E, a energia mecânica mgh. Né? Então, é o resultado lá do ensino médio. Mas aqui está só como um exemplo em que o período depende da energia mecânica, tá certo? Ou seja, o período, quando se abandona uma partícula, depende de onde você solta essa partícula. No oscilador harmônico, que pode ser visto como sistema massa-mola, você pega essa massinha, puxa um pouquinho, puxa mais, desde que você não deforme essa mola, o tempo que ela vai demorar para chegar na origem é sempre o mesmo. Isso é que significa o período não depender da amplitude. Nós podemos fazer exemplos mais complicados, e aqui, só para fazer um comentário interessante, se vocês pegarem potenciais desse tipo, que agora já são bem mais gerais, são leis de potência bem gerais, né? Você tem aí o caso linear, tem X2, tem todo mundo para N maior ou igual a 1, que eu estou botando aí. Se vocês fizerem a conta, e aqui eu nem fiz a conta até o fim, eu apenas fiz a transformação de variáveis para fazer com que a integral fique integral numérica, e eu obtive, por exemplo, a dependência da função período com a energia mecânica. E olha que coisa interessante, a energia, a função período, deixa eu mudar aqui, a função período, ela depende da energia nessa potência. E agora vocês poderiam fazer a seguinte pergunta: dentre esses infinitos potenciais, que são lá o módulo de x elevado a n, quais deles têm seus períodos, das suas respectivas oscilações, independentes da energia? E aí você olha para essa fórmula e fala, caramba, só quando n igual a 2 é que eu faço esse expoente virar zero, e aí some a dependência com a energia. Ou seja, somente o oscilador harmônico dessa família de potenciais, mas ela é uma família grandona já, somente ele tem essa propriedade de ter o período independente das amplitudes de oscilação. No entanto, será que isso acontece sempre? Ou seja, será que o oscilador harmônico é o único potencial para o qual o período não depende da energia? Dentro dessa família, ele é o único. Mas será que ele é o único num caso geral, considerando todo mundo? Pois bem, deixa eu mudar novamente aqui. Tá. Então, eu vou agora tentar fazer uma pergunta muito, muito interessante, que já é para ir no caminho do problema inverso. Me permitam só voltar aqui. Eu sei que é chato ficar passando slide para frente e para trás, mas é muito importante o que eu vou falar. Olha só, aqui, com essa fórmula, dada U, a função tal fica univocamente determinada. Beleza. Agora a pergunta é a seguinte, e a recíproca é verdadeira? Ou seja, se eu conhecer a função período, função como função da energia, será que eu tenho como descobrir quem é o U que causa aquelas oscilações? Em outras palavras, no caso do oscilador harmônico, seria o seguinte, será que basta eu dizer que o período das oscilações são independentes da energia, que eu já caracterizo univocamente o potencial do oscilador harmônico? Então, essa é a pergunta que eu vou fazer agora. E isso é um problema inverso. Por que isso é um problema inverso? Porque eu estou dando características do problema, ou seja, eu estou dando os períodos das suas oscilações como função da energia. E, no fundo, estou perguntando qual é a força restauradora, que dar a energia é dar a força restauradora, porque força é menos d1 dx. Então, estou perguntando, conhecidos os períodos das oscilações para qualquer valor de energia, qual é a força restauradora que gera aquele período? Será que essa resposta é única? Então, nós vamos tentar resolver esse problema daqui para frente. Só que ainda, antes de resolver esse problema, eu vou só comentar sobre um exemplo, nem vou entrar muito nas contas dele, mas eu vou já dar um novo exemplo em que mostra que o oscilador harmônico não é o único potencial.
Se vocês pegarem esse potencial que está aqui, ó, tem o oscilador harmônico e tem esse termo G sobre 2x2. Esse termo dá origem a uma força repulsiva para fora da origem. O nome aqui, o pessoal chama de barreira centrífuga, por um abuso de linguagem, porque esse tipo de potencial vai ser muito útil em problemas em 2 e 3 dimensões, quando vocês estiverem analisando, por exemplo, movimentos sob a ação de forças centrais e separarem a parte angular da parte radial. Na parte radial, para todo problema que tiver momento angular diferente de zero, vai aparecer um termo, além do potencial em consideração, vai aparecer um termo centrífugo desse tipo, inverso do R ao quadrado. Por isso que aqui, por um abuso de linguagem, o pessoal chama esse potencial tem um oscilador mais esse termo centrífugo. Pois bem, qual é o período das oscilações desse potencial? Ora, você joga naquela fórmula, dado U, a gente determina univocamente quem é o tal, e acreditem em mim, a conta não é difícil, tem apenas uma transformação de variáveis, mas a conta não é difícil, mas o resultado é surpreendente. Esse potencial já é um potencial mais complicado para você resolver, mas dá para resolver exatamente. E quando você calcula o período, olha que coisa incrível. Ele tem um período que não depende da energia. Qualquer que seja a energia, você vai ter um período de oscilações dado por essa expressão. E notem aqui que deu π raiz de m sobre k. Vocês lembram que o período do oscilador harmônico era 2π raiz de m sobre k? Aqui está sendo metade do período de um oscilador harmônico. Isso é muito curioso e tem uma interpretação, que se tiver tempo depois eu falo, mas esse período é o período correspondente a meio oscilador, como se você tivesse uma parábola que, quando chega na origem, é como se tivesse uma parede infinita que bate ali e reflete a partícula. Isso é que seria esse período. Bom, mas a moral da história aqui já é o seguinte, olha, o oscilador harmônico não é único, não é o único potencial que dá origem a oscilações cujos períodos não dependem da energia. Mas será que são só 2? Ou será que existem mais? E a resposta para esse problema é sim. Na verdade, existem infinitos potenciais cujas oscilações não dependem da energia. Mais do que isso, eu não preciso só falar do oscilador harmônico. Eu posso ter uma função período que dependa da energia, tenha lá uma certa dependência, e o que a gente vai mostrar é que, para uma dada função período, na verdade, existem infinitas energias potenciais, infinitos poços de potenciais que dão origem à mesma função período. Então, esse aqui é o problema inverso que eu quero tratar. Eu falei muito do oscilador harmônico, porque todo mundo está mais familiarizado com o oscilador harmônico, e porque o oscilador harmônico tem essa característica fantástica de que o período não depende da energia. Mas o que eu vou mostrar é que, dada uma função período, quer dizer, sabendo como é o período como função da energia de um dado sistema, você não consegue determinar univocamente qual é o potencial, qual é o poço de potencial que causou aquilo, porque existem infinitos. E a gente vai mostrar qual a relação que existe entre esses infinitos potenciais. E quando a gente entender qual é essa relação, a gente vai entender naturalmente esse nome de potenciais cisalhados, ok? Pois bem, então, vou precisar só mais uma vez, é a última vez que eu vou voltar nas transparências, eu sei, transparências mostrou a minha idade, né? Nos slides. Olha só, eu tenho essa integral, certo? Aqui a integral foi feita em x. Eu vou querer fazer uma mudança de variáveis, eu vou querer integrar em u. Só que essa função que está aqui, ela não pode ser invertida, ela não é inversível aqui em todo o eixo. Por quê? Embora para cada x tenha um único valor de u, para cada valor de u tem 2 valores de x. Então, para inverter, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou separar essa função em 2 partes. Do lado direito, aqui no x positivo, esse cara pode ser invertido, e do lado esquerdo, esse cara também pode ser invertido. A inversa desse lado eu vou chamar de função x2, e a inversa desse lado eu vou chamar de função x1, ok? E o que eu vou escrever lá naquele slide lá para frente é essa fórmula
só que mudando a variável para a variável u. Eu vou mudar a variável de integração. Mas vão aparecer dois termos. Um que está ligado com o ramo da direita, com x2, e o outro com x1. Então, vamos lá. A gente volta para aquela fórmula, e a fórmula está aqui. Então, é exatamente aquela fórmula de calcular o período, mas eu parti em dois trechos, porque num deles, do lado esquerdo, ao mudar para a variável u de integração, aparece esse dx1 du, com x1 porque é o ramo da esquerda, e a mesma coisa x2 com o ramo da direita. Só que os limites de integração aqui são de e a 0 e aqui de 0 a e. Eu vou trocar esses limites de integração e aparece um menuzinho. Por que eu vou fazer isso? Para juntar essas duas integrais em uma só. E elas estão juntas aqui. E agora vamos novamente reformular o nosso problema. O que eu quero? Eu quero encontrar esse u como função desse tal. Eu quero saber se, dada a função período, eu consigo descobrir qual foi o poço de potencial que gerou aquilo. Então, eu tenho que, de alguma maneira, sei lá, inverter aqui, acabar com essa integral para escrever esse cara em termos do tal, alguma coisa assim. Então, vamos ver como é que a gente faz. Na verdade, essa demonstração eu devia ter posto aí, está no livro do Landau. O Landau deve estar citado, espero, lá na bibliografia final. O Landau usa um truque muito, muito interessante, que é o seguinte: você vai pegar ambos os lados dessa integral, dessa expressão, e vai dividir por raiz de alfa menos e, onde alfa é um parâmetro. E a gente vai integrar ambos os lados em e. Então, o que está escrito aqui embaixo? Eu dividi por raiz de alfa menos e, ambos os lados, integrei em e de 0 a alfa. Então, é essa expressão que está aqui. E agora o que a gente vai fazer é trocar a ordem de integração. Em vez de eu integrar em u e depois integrar em e, eu vou integrar em e para depois integrar em u. Só isso. E ainda assim, o problema parece complicado. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho u e eu tenho u no limite inferior de integração. Então, esta integral, em princípio, ingenuamente olhando para ela, sem calcular a integral, você diria que ela depende de u. E ainda sobraria uma coisa complicada para você resolver. No entanto, milagrosamente, esta integral que está aqui, embora tenha u no integrando e u no limite inferior de integração, ela não depende de u. Ela não é difícil de fazer, dá para fazer facilmente essa integral, mas acreditem, essa integral dá π. Dá um valor constante, que pula fora da integral em u. E aí o que sobra, gente? O que sobra é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque o que sobrou aqui entre colchetes é a derivada em relação a u da função diferença x2 menos x1. Ou seja, eu tenho que fazer a integral da derivada. Ora, pelo teorema fundamental do cálculo, eu tenho a resposta direto. Então, pelo fato milagroso aqui dessa integral não depender de u, o que sobrou para eu fazer foi a integral da derivada. Na derivada ddu da função x2 menos x1. Ora, dá a função x2 menos x1 nos extremos, em alfa menos em zero. Mas em zero ela é zero. Lembrem-se que naquele poço de potencial eu escolhi a origem no fundo do poço. Então, olha que coisa bonita. O lado esquerdo ficou essa integral e o lado direito ficou essa diferença. Eu estou só repetindo aqui. Eu repeti a equação de cima, só botando agora o argumento como u. O que importa é conhecer as funções x2 e x1, porque elas é que vão ser as inversas da função u nos respectivos intervalos. Então, vamos tentar interpretar esse resultado que está aqui. Ora, conhecida a função tal, se eu coloco ela aqui dentro, eu não consigo, esse ponto é fundamental, gente, eu não consigo determinar univocamente a função x2, nem a função x1. Se eu conseguisse fazer isso, eu teria conseguido encontrar a função u, porque o x2 era a inversa do u em x positivo e o x1 era a inversa do u no x negativo. Mas eu não consigo. Essa equação que está aqui me mostra que, conhecido tal de e, eu não consigo determinar univocamente a função x2 e a função x1. Mas eu consigo determinar a diferença entre elas. E isso é que vai fazer com que existam infinitos poços de potencial associados à mesma função período.
Isso é uma coisa muito, muito, muito bonita. Mas deixa eu comentar uma outra coisa, que é o seguinte, vamos supor que a gente coloque um ingrediente a mais, tá? Que a gente diga o seguinte, beleza, eu não consigo determinar univocamente a função U, mas e se eu impuser, por exemplo, que essa função U seja simétrica? Ora, impor que ela seja simétrica significa dizer que, conhecido x1, eu sei quem é o x2, é só espelhar ali. Ou seja, dizer que x1 é menos x2. Então, se eu impuser que a função U seja simétrica, eu troco esse menos x1 por x2, que eu estou chamando só de x agora, tá? E aí eu tenho 2x de U, passa para lá, eu tenho essa expressão. E agora, essa expressão, sim, me determina univocamente esse x de U. Dada a função período, eu tenho quem é esse x de U. Eu encontro esse x de U, vou inverter esse x de U, obtenho o U de x. E aí obtive univocamente esse U de x. Então, repetindo que esse é o resultado mais importante do seminário. Daqui para frente eu vou ilustrar e vou interpretar geometricamente o que eu estou falando. Mas o resultado mais importante é o seguinte, essa equação aqui de cima nos mostra que, conhecido o período como função da energia mecânica da partícula, você não determina univocamente a função U. Para isso, você teria que determinar univocamente aquelas funções x2 e x1 que eram as inversas no x positivo e no x negativo. A gente só determina essa diferença. Outra coisa, se eu impuser que seja simétrica, aí sim. Então, vamos ver se é verdade essa fórmula. Porque quando a gente aprende uma fórmula nova, a gente gosta sempre de aplicar em alguma situação conhecida para a gente se sentir mais confortável. Então, por exemplo, qual seria o primeiro exemplo que todos vocês fariam? Eu acho que seria o seguinte, oscilador harmônico, né? Então, o que é o oscilador harmônico? O oscilador harmônico é o cara que tem o período independente da energia, ou seja, que o período é uma constante. Então, eu venho nessa fórmula e eu vou botar uma constante aqui, e eu vou tentar descobrir quem é o x de U, e quando eu inverter, eu vou achar o U de x. E eu tenho que achar o oscilador harmônico, porque o potencial simétrico, por ser simétrico, vai ser único. O potencial simétrico que tem período independente da energia é apenas o oscilador harmônico. Então, vamos fazer essa conta só para a gente se sentir mais confortável com essa fórmula. A gente pega a função constante e bota na fórmula anterior. A constante que estava aqui pulou para fora. Essa integral é imediata, porque dá raiz em cima e tal, joga nos limites, dá que o x é raiz de U. Para encontrar o U como função de x, passa esse cara para o outro lado, eleva ao quadrado. O U deu x2. Olha que bacana. Já deu a parábola. Ah, querem ver mais ainda precisamente com aqueles valorizinhos que tinham na cabeça? Tá bom. Quem já viu o oscilador harmônico, lembra que o período de um oscilador harmônico, de um sistema massa-mola, é 2π raiz da massa sobre a constante elástica da mola. Coloca isso aqui e sai o famoso meio de kx2, onde o K é o K da mola. Ou seja, como a gente esperava. Então, a gente aprendeu uma fórmula que nos dá o potencial simétrico associado àquele tal. Mas eu quero que fique bem claro para vocês que, conhecida a função período, né, tal como função de E, você não determina univocamente o U. Mas se você impuser a simetria, sim, você determina univocamente o U. Então, se não determina univocamente o U, vamos tentar interpretar esse cara e ver algum exemplo sobre isso, tá? Bom, olha só, o que significa aquela diferença ser constante? Aquela diferença ser constante significa o seguinte, considerem o potencial azul, que eu chamei de U, e vamos considerar um potencial útil, que está desenhado em vermelho, com a seguinte característica. Para qualquer altura, para qualquer valor de E, se vocês calcularem os pontos de retorno do potencial azul, que é x menos e x mais, e os pontos de retorno do potencial vermelho, que é x til menos e x til mais, para que aquele período seja o mesmo, essa diferença aqui, essa distância aqui que eu marquei com essa seta em azul, tem que ser igual a essa seta em vermelho. E isso tem que acontecer para qualquer altura.
Agora, para alturas diferentes, o tanto que você chegou para o lado não é o mesmo valor, porque se fosse, você estaria fazendo apenas uma translação nesse potencial. Então, por exemplo, quando você pega aqui uma outra altura, você vê que a distância entre esses pontos tem que ser a distância entre esses outros dois. É como se você tivesse ripas de madeira aqui horizontais, empilhadas, e que você chega para o lado, elas são ripas rígidas, e você chega para o lado. E para cada altura você desloca um valor diferente. Você vai gerar uma curva diferente, como essa curva assimétrica vermelha. Esses potenciais que estão desenhados nessa figura, eles têm a mesma função período, como função da energia. E existem infinitos desses caras, porque você vai chegar para o lado tanto que você quiser ali, tá certo? Então, existem infinitos potenciais. E esses caras ganham um nome especial. Esses potenciais são chamados de potenciais cisalhados. Eu sei que eu já estou com um tempo curto. Vamos fazer um exemplo aqui. Bom, então, vamos fazer um exemplo para todo mundo ficar feliz aqui. E é o seguinte. Oscilador harmônico, que é esse cara que está em preto, que é o meio de uma alfa x2. E eu vou cisalhar da maneira mais trivial do mundo. Eu vou cisalhar com parábolas. Eu vou apenas pegar do lado direito e mudar a concavidade da parábola. É como se eu mudasse o cada mola. O cada mola agora virou beta, que é mais fraquinho. Mas aí, para que esse potencial vermelho e azul seja cisalhado em relação ao preto, eu tenho que mudar o cada mola que está no movimento para x menor do que zero, de tal forma que a condição de cisalhamento seja mantida. Ou seja, que essa diferença do x' mais menos o x' menos seja igual ao x mais menos o x menos. Quando vocês impõem essa condição, vocês vão encontrar uma relação entre as constantes da mola, do problema original e do novo problema cisalhado. Essa é a condição de cisalhamento. E aí eu posso, se eu escolho alfa e alfa aqui, eu não cisalhei nada, eu estou com o mesmo oscilador original. Se eu pego um beta um pouquinho menor do que o alfa, eu vou precisar pegar um gama um pouquinho maior do que o alfa, que satisfaça essa condição, para que eu esteja num potencial realmente cisalhado. E aí é fácil calcular o período desse potencial vermelho e azul, e vocês, usando a condição de cisalhamento, vão mostrar que o período é exatamente igual ao período do potencial em preto, como era de se esperar. Por quê? Porque nós demonstramos que se a condição de cisalhamento for satisfeita, os períodos são iguais. Eu acredito que eu tenha ainda uns 5 minutos, Bia. 5? Ok. Sim, pode acabar. Então, olha só. Uma coisa, a gente falou muito de período, mas vamos falar dos movimentos, que raramente na literatura o pessoal fala. Imagine, por exemplo, que da origem vocês lancem essa partícula para a direita com energia E. Isso significa que você deu uma certa velocidade e que, se ela estiver sob o potencial preto, que é o oscilador simétrico, ela vem até o x+, para e volta. Depois passa para a esquerda, vai até o x- e volta. E depois de um período, ela chega na origem de novo. Se você fizer isso com a mesma energia, lançar no potencial cisalhado, ela vai até mais longe, porque o cada mola era mais fraquinho na mola azul. Então, ela demora mais tempo para ir até lá, volta, passa na origem, mas quando ela vai para o lado negativo, o cada mola é mais forte. Então, ela vem até mais pertinho e volta até a origem. E chega na origem no mesmo tempo. Durante o movimento, eles são diferentes, mas o período é o mesmo. Então, vamos analisar duas dessas curvas. A curva vermelha é o caso do oscilador simétrico. Lançou para a direita, ele atinge o ponto mais distante à direita, volta, passa pela origem. Isso aqui é uma senoide, é um seno de ômega-t. Agora, se você passa para esse potencial cisalhado aqui, mais fraco na direita e mais forte na esquerda, você vai mais longe na direita, que é quando você fica positivo, demora mais para voltar para a origem, mas quando vai para o lado negativo, você vai mais pertinho e demora menos para voltar. Mas você sempre volta no mesmo instante ali, que é o período. Então, vocês têm funções de movimento diferentes, são movimentos diferentes, porém, eles compartilham do mesmo período. Aqui são outros exemplos mais complicados que eu vou pular e vou gastar esses 3, 4 minutinhos finais
fazendo um comentário muito breve sobre mecânica quântica. Mas é o seguinte, em mecânica quântica, se você tem um poço de potencial, como o oscilador harmônico, se você resolve, usando as leis da mecânica quântica e tudo mais, você percebe que o oscilador harmônico, ou qualquer outro poço de potencial, ele não tem qualquer energia. Em contraste com o caso clássico, que você pode dar qualquer energia mecânica para a sua partícula, para o oscilador harmônico, você só pode botar o oscilador em certas energias. São infinitas, mas são discretas. Daí o nome mecânica quântica, de quantização. Pois bem, acreditem em mim, pode-se mostrar que, dentro da chamada aproximação semiclássica, e o nome aproximação semiclássica significa que você pega as primeiras correções quânticas. Você não usa a quântica na sua totalidade, mas você já traz as primeiras correções quânticas. Dá para mostrar que potenciais cisalhados entre si, como os que eu desenhei anteriormente, eles têm espectros de energia, os níveis de energia deles, eles têm a mesma distância entre níveis de energia consecutivos. O que seria isso, por exemplo, no oscilador harmônico? Você pega o oscilador harmônico e cisalha ele, como eu fiz na figura anterior. Semiclassicamente, você vai fazer uma conta e você mostra que os níveis do problema cisalhado também são igualmente espaçados, porque o oscilador harmônico quântico ele tem seus níveis igualmente espaçados. Assim como o clássico tem essa propriedade fantástica de um período não depender da amplitude, o oscilador harmônico quântico tem essa propriedade fantástica de ter o seu espectro, os seus níveis de energia igualmente espaçados. Quando você cisalha, se você usa fórmulas semiclássicas, o espaçamento deveria ser igual. Só que quando você resolve exatamente, nem sempre esse espaçamento é igual. E isso é uma coisa que dá até para continuar pesquisando. Eu não sei responder quando que é igual, quando que não é igual. Mas, por exemplo, eu fiz uma conta com o Felipe Rosa e com um colega nosso lá da Espanha, Manuel Assorei, que foi cisalhar o oscilador harmônico exatamente como nós fizemos na figurinha, cisalhar com parábola. Isso aqui também é uma parábola, isso também é uma parábola, e essa daqui é a parábola com a mola infinita. Então, aqui é o meio oscilador. E aqui, esse parâmetro alfa é o cara que controla esse cisalhamento. Então, isso é uma regra de cisalhamento, existem muitas outras. Essa é a mais simples, que eu apresentei em figuras anteriores. E aí nós resolvemos exatamente e fomos buscar o espectro. E, nesse caso, vou apresentar umas figuras que quem fez, para mim, foi o Felipe Rosa, usando esses pacotes de matemática e tal. Esse problema tem solução exata, mas para você encontrar os valores tem que apelar para cálculos numéricos. E aqui seriam os níveis, esse eixo é o eixo alfa. Alfa igual a 0 é o oscilador simétrico. Alfa igual a 1 seria você chegar até o meio oscilador. Você está cisalhando o teu oscilador com parábolas. E aqui a gente tem níveis igualmente espaçados, e lá no final, a gente acabou não continuando até 1, não me lembro agora porquê, você também vai ter, por coincidência, níveis igualmente espaçados. Mas aqui no meio, embora não pareça nesse gráfico, se você der um zoom e analisar cada uma dessas curvas, que é o que eu vou fazer, vermelha, azul, vermelho e marrom, você vai ver que a azul ela é monotonicamente crescente, mas a vermelha ela já passa por um mínimo. À medida que você vai subindo no nível de energia, você passa a ter cada vez maior o número de mínimos e máximos. De modo que se tem função monotônica e tem função que tem máximos e mínimos, é porque aqui dentro esses caras não estão igualmente espaçados. Então, esse é um problema curioso em que, cisalhando, a gente, durante o cisalhamento, não teve essa propriedade do oscilador harmônico simétrico, mas, curiosamente, existem outros tipos de cisalhamento que, sim, mantêm essa propriedade, mesmo no cálculo exato, de níveis igualmente espaçados. Vou para os comentários finais. Queria só chamar a atenção que existem outras maneiras de fazer a demonstração que eu fiz. A que eu fiz foi seguindo o Landau. Quero chamar a atenção de uma maneira gráfica acessível a um aluno começando Física 1 e Cálculo 1, bem no iniciozinho, que é uma demonstração gráfica que está nesse livro desse autor chamado Pipar, The Physics of Vibrations, que é um livro espetacular.
ele tem tudo que não tem nos outros. É um livro totalmente não convencional. Queria chamar a atenção também que, raramente, na verdade, eu nunca vi as pessoas analisando as funções de movimento dos potenciais cisalhados entre si, classicamente, e quanticamente seriam os estados, as funções de onda associadas a esses potenciais cisalhados. E o meu último comentário é sobre um probleminha parecido com esse, que foi inspirado nesse, de infinitas curvas tautócronas. A curva tautócrona é a curva... Pega uma curva num plano vertical e bota uma partícula para deslizar sem atrito sob a ação do campo gravitacional. E faz a seguinte pergunta: qual a forma dessa curva para que o período das oscilações não dependa da altura de onde você abandonou a partícula? Pois bem, esse foi um problema famosérrimo do século XVII, resolvido pelo Huygens, no início da segunda metade do século XVII, e ele chegou à conclusão que era a cicloide, a curva tautócrona. Pois bem, 350 anos depois, esse aluno do mestrado de ensino lá na física, que hoje é professor do Pedro II, mostrou que a cicloide não é a única curva tautócrona, que, na verdade, existem infinitas curvas tautócronas. E a maneira de mostrar isso é muito, muito análoga a esses cisalhamentos que a gente fez aqui. Claro que é um outro tipo de cisalhamento. Então, queria chamar a atenção, que é um resultado muito bacana. Queria, mais uma vez, agradecer pelo convite. Foi um prazer e uma honra estar aqui. Eu sei que o tempo está curto para muitas perguntas, então, desde já, eu me coloco à disposição para quem quiser me mandar e-mail pedindo referências ou fazendo perguntas. Eu terei imenso prazer em responder. Muito obrigado. Aqui está a bibliografia, ainda bem que eu botei o Landau aqui, o Piper. Esse é um artigo, acho que sobre transformadas de Laplace. E esse aqui é só um comentário. Toda essa pesquisa que eu fiz com o Felipe Rosa e com o Manuel Assorei, que a gente estava muito contente de estar encontrando resultados muito bizarros. Quando a gente estava quase no final, pensando em escrever um artigo, nós descobrimos que estava tudo nesse artigo que está aqui, que tem gráficos idênticos aos nossos. Isso acontece, vão se acostumando. Muito obrigado e, enfim. Muito obrigada pela palestra, professor Carlos. Eu acho que dá tempo de fazer uma perguntinha, pode ser? Claro, quantas vocês quiserem. O Thiago perguntou no YouTube a seguinte pergunta. Todo movimento oscilatório harmônico, o que exatamente essa palavra caracteriza no movimento? Não, nem todo movimento é harmônico. O movimento harmônico é um movimento cuja solução é tipo um seno de ômega t, um cosseno de ômega t, e que tem essa propriedade quer dizer, já ia falando besteira. O movimento harmônico é o que tem solução tipo cosseno e seno. E tem várias oscilações, como a gente mostrou, que não são harmônicas, porque várias delas têm período que depende da energia, por exemplo. Então, só aí você já vê que vários movimentos oscilatórios não têm oscilações tipo seno e cosseno e não têm períodos independentes da energia. E mesmo os períodos, os movimentos que têm períodos independentes da frequência, nem sempre eles são harmônicos, no sentido de terem solução tipo cosseno e seno em todo o intervalo, porque você tem os cisalhados do oscilador harmônico simétrico. Então, nem toda oscilação é harmônica, e harmônico seria isso, seria ter soluções tipo cosseno e seno com o tempo. Ok. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado nosso convite, ter dado essa palestra muito interessante. Eu agradeço. Fala, desculpa. Não, pode falar, claro. Não, eu queria só enfatizar que quem quiser discutir comigo, terei imenso prazer em disponibilizar material e tudo mais. Ok? Claro. Sim, sim. Obrigada. Então, agora eu me despeço. Como é que eu faço? É isso mesmo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Ok. E agora eu dou um tchau para todo mundo que estiver assistindo, é isso? Não sei, pode ser. Desculpa, você pode ficar aqui na chamada, se você quiser assistir as próximas palestras. Não precisa sair da chamada nem nada. Só, enfim, se você precisar. No momento, infelizmente, eu estou com umas tarefas para fazer. Eu adoraria, como eu assisti e adorei a palestra do professor Humberto, vou tentar assistir o Thiago amanhã, adoraria participar de todas as coisas, as mesas, todas as discussões.
mas, infelizmente, eu estou nesse período aí de pandemia um pouco atolado. Então, tudo bem, vai ficar vou tudo dizer gravado, mais uma vez que eu professor. estou à disposição de todo mundo que quiser discutir, e muito obrigado por tudo. Então, me despeço aqui de todos. Até logo. Muito obrigado pela audiência aí. Até logo, então. Obrigada, professor. Tchau, tchau.